Boa noite a todos, que todos vocês sejam bem-vindos a mais um Reflexão com Emmanuel. Boa noite, Duda. Boa noite, André. Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos ao Reflexões com Emmanuel. Esse momento que o Centro Espírita Luiz Gonzaga de Luminares proporciona a todos nós. Que a paz de Jesus esteja presente no lar de cada um de vocês e que Jesus ilumine muito o nosso encontro de hoje. O tema que Emmanuel escolhe para a nossa reflexão é sobre o tesouro enferrujado. André, qual que é o versículo que Emmanuel escolhe como base para a nossa reflexão de hoje? Emmanuel separa um versículo de Tiago, que está no capítulo 5, versículo 3, que diz o seguinte: o vosso ouro e a vossa prata se enferrujaram. Ele aqui está querendo dizer, o contexto é o seguinte, que o que damos importância, o que achamos que para nós é caro, é valioso, mas se for exterior, se for matéria, como é o ouro, como é a prata, que isso vai se enferrujar. E que a importância estaria nas coisas que não se enferrujam. Duda, nesta reflexão de Emmanuel, o que ele traz para nós sobre essas coisas que não se enferrujam? Bom, André, Emmanuel escolhe esse evangelho de Tiago aqui como um grande exemplo das nossas ações no bem. E como essas nossas ações, elas refletem no nosso externo e como elas podem também impactar a vida de um irmão. Se todos nós estivermos com sentimentos voltados para o bem, a gente pode realmente impactar de uma forma muito significativa todos que estão na nossa volta, né? É contagiante o bem. E isso nós seríamos capazes de, quando estivermos extremamente voltados para o bem, focados com esse objetivo, para produzir frutos muito belos e carnosos, Emmanuel nos diz aqui. Porém, ele traz uma interpretação aqui que é o seguinte: o que tem acontecido é extremamente ao contrário. Ele fala que isso é o que nós seríamos capazes se nós conseguíssemos estarmos inteiramente voltados para o bem, na prática do bem. Mas isso ainda não é a nossa realidade aqui na Terra, né? E aí o que acontece é que nós estamos sempre impedindo, por esses sentimentos mais baixos, que os propósitos divinos eles sejam finalizados na nossa vida e sejam finalizados antes mesmo que possamos ajudar os nossos irmãos. Neste mesmo capítulo, deste versículo que você acabou de ler para nós, que é o capítulo 5, Tiago diz no versículo 19 e 20 o seguinte, eu vou ler aqui para nós. Irmãos, se algum dentre vós se tem desviado da verdade e alguém o converter, saiba que aquele que fizer converter do erro do seu caminho um pecador, salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. Olha que versículo poderoso, né? Muito forte, impactante para a gente pensar. Os impactos que a gente pode causar, não só ajudando o irmão, não só salvando o irmão, mas a forma que isso pode também nos beneficiar dos nossos próprios pecados, né? Percebam o quanto nós somos capazes de trabalhar efetivamente nas obras do Pai. Isso, se nós desenferrujarmos esses nossos sentimentos que o apóstolo Tiago aqui nos falou, né? Esses sentimentos bons são sentimentos muito sagrados, que foram dados por Deus e eles fazem parte da nossa herança que o Pai deixou para nós, né? É o nosso ouro e a nossa prata. Mas no decorrer do tempo, assim como acontece, né, com os metais, a gente acaba permitindo que eles se enferrujem, caso a gente não cuide deles, né? É importante a gente pensar aqui sobre o processo da ferrugem, né? A ferrugem, ela acontece quando a gente pega um ferro, deixa ele exposto à umidade, né? No vento aí, no tempo, né? E aí essa umidade começa a oxidar o ferro. E aí a gente olha visualmente e fala, nossa, o ferro está enferrujando. E ela começa na parte externa desse material
e vem corroendo por dentro, né? Assim que funciona em casa. Então, o que acontece aqui, que o Emmanuel está dizendo agora da ferrugem dos nossos sentimentos, desses sentimentos sagrados que podem, né, de fato, funcionar como uma lixa fina para polir essa ferrugem, que é como o perdão e a caridade. E aí a gente começa a expor o perdão e a caridade a esses intempéries aí da natureza, né, fazendo esse comparativo, quando a gente expõe o nosso espírito a sentimentos baixos, como o orgulho, como o egoísmo, e esses sentimentos funcionam como se fosse o tempo, né, corroendo ali o metal, né, o ferro no caso, causando a ferrugem. Portanto, é preciso, então, que a gente trabalhe diariamente, um trabalho árduo mesmo. Não é fácil, não é simples, não é deixando acontecer que essas nossas conquistas virão. Precisamos trabalhar duro, para polir esses tesouros que Deus confiou a cada um de nós. André, qual que é o versículo da reflexão de hoje que você traz aqui para nós? O trecho é o seguinte: para isso, é indispensável compreendamos no Evangelho a história da renúncia perfeita e do perdão sem obstáculos, a fim de que estejamos caminhando verdadeiramente ao encontro do Cristo. E aí, em cima desse trecho da nossa reflexão, eu separei uma história que é uma conversa muito interessante que os discípulos têm entre eles. E esta conversa está neste livro aqui, ó, Jesus no Lar, que é de Chico Xavier, e o Neio Lúcio é o espírito que dita para ele os casos que são contados neste livro. E o caso que aqui é relatado nesse livro que eu vou contar se chama O Imperativo da Ação. Então, olha aí, o imperativo da ação é que você está agindo, você está fazendo. Então, à medida que você não deixa aquilo parado, assim como o ferro que vai enferrujar, então a ação, que você deu o exemplo de lixar, a ação vai proibir, vai evitar que isso aconteça. Então, os discípulos, eles estavam conversando sobre a necessidade de se preparar para o reino divino. E aí, alguns foram dando as suas opiniões sobre o que seria, o que deveria ser feito para isso. Então, Felipe diz que a meditação seria o ideal. Já Tiago, ele fala que o retiro espiritual era o mais recomendado, porque com o retiro espiritual você consegue se isolar do pecado. João, ele disse que seria o correto optar pela oração constante. Só que ele chegou a um ponto muito extremo de dizer que deveríamos abandonar as atividades profissionais para louvar a Deus o tempo inteiro. Bartolomeu destaca a necessidade de se fazer jejum incessante e se abster do contato com pessoas impuras. Simão, ouvindo todas aquelas opiniões dos outros, Simão vira para Jesus e fala assim: Jesus, o que é que você acha dessas opiniões, desses apontamentos que estamos fazendo aqui? E aí Jesus responde de maneira muito didática, em forma de perguntas, e vai perguntando para eles. Aí ele pergunta a Pedro: qual que é a água que desprende miasmas pestilenciais? Aí Pedro responde: sem dúvidas, é a água estagnada, sem proveito. Tiago, qual é o peixe que flutua inerte na onda? É o peixe morto, Senhor. Bartolomeu, qual que é a terra que se enche de matagais daninhos à plantação útil? Aí ele responde que é a terra boa, mas desprezada, porque o solo empedrado e áspero é quase infértil, né? Ele é estéril. E ele pergunta a Tadeu: Tadeu, qual que é a túnica que se converte em ninho da traça destruidora? É a túnica não usada. Judas, o que acontece ao talento sepultado? Judas diz: perde-se por inútil. Tiago, onde se acoitam as serpentes e os lobos? Nos lugares em ruína
ou voltados ao abandono. E aí ele termina os questionamentos e pergunta para André: qual que é a função do fermento? E o André responde: dar vida ao pão. E aí Jesus conclui, após todas essas perguntas, ele conclui: o templo está repleto de adoradores, e a miséria rodeia Jerusalém. Se a luz não serve para expulsar as trevas, se o pão deve fugir ao faminto, e se o remédio precisa distanciar-se do enfermo, onde encontraremos proveito no trabalho a que nos propomos a fazer? O reino divino guarda o imperativo da ação por ordem fundamental. Sigamos para diante e propaguemos a verdade salvadora, por meio dos pensamentos, das palavras, das obras e de nossas próprias vidas. Amar servindo é venerar o Pai acima de todas as coisas. E servir amando é amparar o próximo como a nós mesmos. Então, o que Jesus chega à conclusão para todos eles? Temos que agir, não temos que nos ficar recluso, irmos para um lugar para fugir dos pecados ou das pessoas indesejadas ou de atitudes que não concordamos. Só ele coloca aqui, só vamos conseguir propagar essas verdades para poder salvar as pessoas e orientá-las se estivermos perto delas, junto delas e agindo. Bom, André, Jesus, né, nos chama para a ação, para o agir, para estar no meio que nos é propício para poder colocar em prática aquilo que nós aprendemos, né? Nós temos exatamente aquilo, o educandário que vivemos, o nosso lar, o nosso trabalho, as estruturas de convívio têm as oportunidades necessárias para que a gente haja propagando a doutrina no bem, mas também para que a gente possa melhorar as nossas características, as nossas dificuldades. Então, que durante essa semana a gente possa identificar aqueles sentimentos no bem que a gente mais tem facilidade. Todo mundo tem facilidade para alguma característica. E aí que possamos pensar como podemos usar essas nossas características em benefício da obra divina. E também, junto com as nossas qualidades, nós possamos pensar também qual que é aquele que eu mais tenho dificuldade, qual é aquele sentimento que eu mais estou precisando polir. Porque sempre tem aquele que é mais difícil, que é mais penoso para nós, né, que vai demandar um esforço maior. Mas enquanto a gente está nesse processo de polimento dessa nossa dificuldade, que a gente possa estar em ação também. Porque a gente já tem vários outros qualidades que foram polidos anteriormente nessa existência ou até mesmo em outras. E eu espero todos vocês, então, para que a gente continue, né, nesse processo de reflexão, dessa melhora íntima, também na semana que vem, para a gente discutir o próximo tema, que chama-se Tende calma. E disse Jesus: mandai assentar os homens. Esse é o versículo escolhido por Emmanuel para embasar a nossa próxima reflexão. Ele se encontra no Evangelho de João, no capítulo 6, versículo 10. Espero todos vocês, que a semana de vocês seja muito abençoada, de muito aprendizado, que vocês tenham grandes oportunidades de pôr em prática todas essas qualidades que Jesus tem confiado em vocês. Essa foi uma mensagem do Centro Espírita Luiz Gonzaga de Luminares. Até sábado que vem a todos e que assim seja.